boa tarde a todas e todos. Declaramos aberta a sessão de audiência pública que faz parte da consulta pública número 01/2025 SGM-SDP, cujo objeto é o projeto de concessão do serviço público lotérico com a exploração das modalidades lotéricas de prognóstico específico, numérico, esportivo, passiva, instantânea e aposta de cota fixa. A consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, por meio da Executiva de Desestatização e Parcerias, em conjunto com a São Paulo Parcerias e São Paulo Negócios. Ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e dos documentos editalícios que o compõem. A consulta pública encontra-se aberta desde o dia 23/6 e contará com esta audiência pública virtual, mais um roadshow a ser realizado no próximo dia 16/7, às 10 horas. E é nesse contexto que se insere a audiência pública de hoje, essa sessão aberta aos cidadãos e instituições interessadas. Possui caráter consultivo e tem por objetivo expor as principais informações relativas à modelagem do projeto, ensejando possíveis manifestações, perguntas e colaborações dos representantes da sociedade civil. Em nome da Secretaria de Governo, desejamos a todos uma ótima audiência. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. É importante enfatizar que, além das falas aqui na audiência, é muito importante a gente receber de maneira formal todas as contribuições, sugestões, por meio do e-mail oficial do projeto, que a gente vai colocar aqui no chat. E também ressaltar que todos os documentos da consulta pública estão disponíveis na página da Prefeitura Municipal de São Paulo, na parte da Secretaria de Governo Municipal, na seção de projetos de desestatização. A gente também vai mandar aqui o link para os documentos. Agora, alguns aspectos práticos sobre a audiência. O tempo de duração será de 1 hora, tendo o final previsto para as 16 horas, mas há a possibilidade da gente prorrogar por 30 minutos a audiência, caso julguemos necessário. Essa audiência vai ser gravada e a gravação vai ser disponibilizada na página do YouTube da São Paulo Negócios. E com o objetivo de possibilitar a todos os participantes as mesmas condições, a gente vai seguir algumas regras de condução. A São Paulo Parcerias, que é a empresa municipal responsável pela modelagem do projeto, vai fazer a apresentação. Todas as perguntas ou comentários deverão ser realizadas posteriormente a essa apresentação, preferencialmente por escrito, por meio do chat, mas também será possível fazer por meio de fala, com o microfone. As perguntas que forem enviadas via chat vão ser lidas por mim na ordem que forem enviadas, e se qualquer pessoa precisar falar por meio do microfone, a gente pede que as manifestações tenham um limite de 2 minutos para garantir que todos tenham a possibilidade de falar. A gente pede, por gentileza, que todos os participantes mantenham o áudio fechado durante a apresentação e, caso a gente tenha qualquer problema, a mesa organizadora poderá desligar o áudio ou vídeo dos participantes. Feitas essas considerações, eu gostaria de passar a palavra para a Estela Coimbra, diretora da São Paulo Parcerias, para a apresentação do projeto. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Meu nome é Estela, sou diretora de projetos da São Paulo Parcerias e a ideia hoje aqui é mostrar os principais aspectos desse projeto que está em consulta pública. A ideia é colher contribuições da sociedade civil. Então, passarei aqui pelas principais questões que existem no projeto. Pode passar o primeiro slide, por gentileza, para que vocês possam ver. Nosso objetivo hoje é trazer esse contexto, quais são os aspectos financeiros, as obrigações da concessionária, os benefícios para a cidade. Rafa, você pode passar o primeiro slide, por favor? Peraí, não está atualizando? Eu estou passando aqui. Agora foi? Agora chegou aqui. Já chegou na primeira página, mas está ótimo. Então, trazendo aqui para vocês, o Serviço Lotérico Municipal, essa possibilidade da gente explorar o Serviço Lotérico Municipal, apareceu recentemente, a partir de 2020, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que criou uma janela de oportunidade para estados e municípios. Até então, o entendimento era que somente a União
poderia explorar esse tipo de serviço. Dada essa janela de oportunidade, criou-se, então, a autorização para a concessão do serviço lotérico municipal, pode passar, Rafa, por meio de uma lei municipal que foi promulgada ano passado. Que modalidades esse projeto visa explorar? Então, a ideia aqui é autorizar esse concessionário a explorar todas as modalidades previstas em lei. Quais são elas? A lei federal prevê o prognóstico numérico, o prognóstico esportivo, o específico. A maior parte delas já é explorada hoje pela Caixa. Então, como, por exemplo, o prognóstico numérico seria a famosa Mega Sena. A loteria instantânea é a raspadinha. E a diferença aqui seria a aposta de cota fixa, que comumente é chamada de bet. Então, esse concessionário ele terá a possibilidade de explorar todas essas modalidades, obviamente, seguindo todos os requisitos pelos quais nós passaremos aqui. Pode passar. Quais são os principais benefícios do projeto? A arrecadação de recursos, e eu vou trazer um pouco mais sobre esse aspecto nos slides seguintes, mas esse é um projeto bastante superavitário, e a ideia é, o jogo ele existe, ele está sendo explorado, sempre foi explorado pela União, está sendo explorado já por alguns estados e municípios, então a ideia é, já que o jogo existe e é explorado, vamos procurar fazê-lo da maneira mais segura possível e garantir que uma parte dessa arrecadação seja revertida em investimentos para a cidade. A ideia aqui também é controlar o mercado ilegal. Então, existe um mercado de jogos ilegal, nós sabemos disso. A ideia também é trazer esse público para um mercado regulado, com muito mais fiscalização e monitoramento. E, por fim, também aplicar ao jogo certificações. Então, a certificação, a garantia de que esse jogo será efetivamente aleatório, que os prêmios estão sendo pagos, então trazendo uma camada a mais de segurança para o apostador. Pode passar. Stella, É importante. desculpa te Pois não. interromper, mas o seu áudio está um pouquinho ruim. Até uma pessoa aqui no chat estava reclamando. Não sei se tem alguma coisa que você consiga fazer aí, se é o fone. Ele está muito baixo? Ele está cortando? O que eu posso fazer? Agora ficou melhor. Para mim, tá ok. Vamos seguir assim. Qualquer coisa as pessoas falam aqui no chat. Pode seguir, por favor. Perfeito. Bom, a lei que autorizou a concessão do serviço lotérico municipal já determinou para onde vai a arrecadação da prefeitura com esse projeto. Então, do montante recebido, uma parte, vocês verão qual, irá para a prefeitura, né? Uma parte dela em forma de outorga variável. Para onde vai esse dinheiro? Nos termos da lei, 50% no mínimo vai para um Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Esse fundo, ele tem uma destinação específica, ele precisa ir a investimentos nessas áreas que vocês estão vendo, saúde, educação, segurança, etc. Em segundo lugar, o dinheiro pode ir para diminuir o déficit da Previdência Municipal, que é um problema contábil comum a todos os municípios. No Brasil não é diferente aqui em São Paulo. E uma terceira possibilidade de destinação desse dinheiro é para garantia de outros projetos de parcerias público-privadas que dependem de um dinheiro público para se concretizarem. Pode passar. Com relação às obrigações da concessionária, nós falaremos também aqui em maiores detalhes, mas é preciso apresentar planos de jogos para o poder regulador, que no caso aqui será a SP Regula, que é a nossa agência reguladora de serviços públicos.
Então, ele precisa, antes de começar a explorar qualquer uma dessas modalidades, apresentar esses planos de jogos, esse plano de comunicação e ter um programa de conformidade, que é o famoso compliance, para garantir que essa instituição, essa concessionária, ela atende a todos os critérios exigidos pela lei federal, inclusive. Obviamente, todo o sistema que a concessionária operar vai ter que ser compartilhado em tempo real com não só o poder concedente, mas o poder regulador e, eventualmente, órgãos de controle. A ideia aqui é que haja, de fato, uma supervisão efetiva e próxima do que acontece com os jogos dessa concessionária. Além disso, como eu já havia comentado, a concessionária vai ter que obter certificações, são certificações muito comuns no mercado de jogos mundialmente, para, de fato, garantir a lisura do processo. E, além disso, então, além de haver um poder concedente, haver um poder regulador responsável pela fiscalização, o projeto vai contar ainda com um verificador independente, que é um terceiro que vai apoiar a SP Regula e a Fazenda, como poder concedente, a fiscalizar, a subsidiar a fiscalização desse projeto. Pode passar. Trazendo aqui um pouco mais sobre o jogo responsável e a proteção ao usuário. Esse aspecto é o mais essencial do nosso projeto. Então, a ideia é que o usuário tenha total controle sobre o próprio cadastro, a possibilidade de estabelecer limites de apostas, para que ele possa se excluir da plataforma, se ele assim o desejar. É obrigação, com observância à Lei Geral de Proteção de Dados, o monitoramento dos padrões de jogo. Assim, a concessionária precisa se antecipar ao perceber um padrão que indique alguma adicção ao jogo, para que esse usuário seja alertado e seja corretamente orientado para evitar essas questões de ludopatia. E, além disso, de novo, vem a certificação da operação e dados auditáveis para que SP Regula, Fazenda, Prefeitura como um todo e órgãos de controle possam ter acesso ao que está acontecendo, né? É importante dizer aqui que há já uma legislação federal voltada à prevenção de lavagem de dinheiro, que também é uma questão relevante nesse tipo de projeto, que também é incorporada aqui no projeto que nós estamos falando. Pode passar. Principais aspectos da licitação. Aqui nós estamos falando de questões mais formais. Então, se trata de uma concessão do serviço público de loteria. O critério de julgamento, então, será vencedora a concessionária que oferecer o maior valor de outorga fixa, cujo valor mínimo está na casa de 250 milhões de reais. A habilitação, então, para ela se qualificar para participar da licitação, ela precisa comprovar que tem uma operação lotérica já por, no mínimo, 12 meses, com arrecadação de 280 milhões. Vamos falar sobre isso novamente. Uma garantia de proposta de 2,5 milhões. O prazo desse contrato será de 20 anos. O poder concedente, como eu já comentei, é a Secretaria da Fazenda, e o poder regulador é a SP Regula, e há uma garantia de execução no valor de 5% do contrato, que, como vocês viram, também está na casa de 250 milhões. Condições de participação, então, retomando aqui, para participar desse projeto é preciso comprovar que tem experiência prévia na operação de pelo menos uma dessas modalidades permitidas no edital, por no mínimo 12 meses, e com uma arrecadação de pelo menos 280 milhões, que é equivalente a 10% da arrecadação média anual que nós esperamos nesse projeto. Com relação à exploração comercial, o que a concessionária pode comercializar? Então, qualquer uma das modalidades previstas dos produtos lotéricos, tanto em meio físico como digital.
Em princípio, ela pode também explorar receitas acessórias. Isso depende de aprovação do poder concedente, do poder regulador, mas, por exemplo, ela poderia explorar publicidade ou mesmo a cessão dos naming rights, a cessão de direitos dos nomes de alguns produtos lotéricos. Tudo isso com a aprovação do poder concedente e compartilhamento dessas receitas. A concessionária não pode permitir a realização de apostas por menores de 18 anos e, caso ela tenha pontos de venda físico, esses pontos de venda não podem ficar a menos de 300 metros de escola. Como os nossos projetos de concessão normalmente já prevêem, a concessionária aqui, ela precisa desempenhar um bom serviço ou ela será penalizada pagando um valor maior à prefeitura. Então, mensalmente, há indicadores que serão avaliados, e vocês veem aí quais são os indicadores. Então, o sistema está operando corretamente, os prêmios estão sendo pagos pontualmente, os sorteios estão sendo adequadamente realizados, o serviço de atendimento ao consumidor é bem avaliado, o serviço online, o serviço em si é bem avaliado, e se houver ponto de venda físico, que não é uma obrigação nesse projeto, se também o usuário está satisfeito com o serviço ofertado ali. A depender da pontuação que a concessionária obtiver nessa avaliação, ela pode ter que compartilhar até 3,5% a mais do que ela já é obrigada a compartilhar com a prefeitura. Passar. Então, aqui, como é um projeto muito específico, nós trouxemos um desenho de como funciona a arrecadação e o pagamento, para onde vai o dinheiro. Então, a partir da compra dos produtos lotéricos pelos usuários, a gente tira o payout, que é o valor da premiação. Então, a primeira camada tira o valor da premiação junto com o imposto de renda. Isso, junto com as eventuais receitas acessórias, compõe a receita operacional bruta da concessionária. Então, desse bolo de dinheiro, ela vai compartilhar com a prefeitura, no mínimo, 27,2%. Esse é o valor que pode ser acrescido de até 3,5 pontos percentuais, a depender da avaliação do serviço da concessionária. Além disso, sobre esse montante de dinheiro, também é cobrado o ônus de fiscalização para que a SP Regula tenha a estrutura e mão de obra disponível para fazer uma fiscalização próxima e adequada desse serviço. Pode passar. Aqui é o plano de negócio referencial, muito a estimativa que nós temos. Então, as premissas que nós consideramos é que todas as modalidades lotéricas podem ser exploradas. O concessionário pode cadastrar até 4.340 pontos de venda, seria um ponto de venda credenciado. Temos custos de implantação, então há ali um investimento em questão de sistema, na estrutura física da sede dessa concessionária e também nos próprios credenciados, com os terminais, etc. Isso tudo nós entendemos que é um pouco menos de 52 milhões. Há também um reinvestimento, como o prazo é de 20 anos, estimamos que haja necessidade de investimento na casa de 163 milhões. E vocês veem aí os valores totais para os 20 anos de operação. Então, é esperado uma arrecadação expressiva de 56 bilhões, dos quais 3,9 bi vão para a outorga variável, ou seja, vão para a prefeitura para que ela possa investir naquelas áreas que vocês observaram. Tem o ônus de fiscalização, e esse vai para a SP Regula. Tem custos de operação ao longo desses 20 anos na casa de 8 bilhões e espera-se que 41 bilhões sejam pagos em forma de premiação ao longo do período do contrato. Pode passar. Então, aqui nosso cronograma. Estamos fazendo a consulta e a audiência pública, então a audiência pública é hoje, estamos cumprindo esse requisito. Submeteremos ao TCM
em seguida, a gente publica o edital juntamente com o decreto, então nós já temos a lei autoritativa, a ideia é que o decreto regulamente em consonância com o que nós estamos prevendo nesse projeto, e esperamos que ainda no primeiro semestre do ano que vem a gente já possa assinar o contrato. Então, em linhas gerais é isso, nós agradecemos a participação de todos aqui, novamente, todos os ganhos para a prefeitura de um serviço que já está sendo oferecido por outros entes federativos, e a gente está à disposição para esclarecer dúvidas, e se eventualmente a gente não tiver alguma resposta imediata, a gente pede, insiste que vocês formalizem suas contribuições para que a gente possa, então, refletir a respeito e respondê-los adequadamente. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Estela. Reforçando o que a gente colocou aqui no chat, tanto o link para acesso aos documentos do projeto, mas também o e-mail de envio de contribuições à consulta pública. A primeira pergunta que a gente tem do Lipe Reis, ele pergunta se a apresentação será compartilhada. Sim, acho que estará disponível a partir de, provavelmente amanhã, no site que a gente colocou no chat. O Gabriel pergunta se podemos compartilhar o link novamente. Claro, vou pedir para Maria Clara mandar novamente. E, Gabriel, não sei se você quer abrir o microfone e fazer uma pergunta. Fica à vontade, por favor. Obrigado, André. Primeiro, parabéns pelo evento. Eu tenho uma dúvida de saída, não sei se isso foi discutido em algum momento, mas na minha leitura do edital eu não identifiquei nenhuma menção, previsão sobre a limitação territorial da exploração das loterias, que é um tema que está sendo bastante discutido no modelo de exploração estadual, municipal. Tem até uma DPF tramitando no Supremo sobre esse tema, a DPF 1212. Obviamente, devem surgir contribuições nesse sentido, mas queria só entender se por acaso durante a modelagem, nessa primeira minuta, isso foi discutido e a razão de não constar desde logo a limitação territorial. Olá, Gabriel. Não consta porque já está na lei. Então, a lei ela já determina que os produtos lotéricos já serão limitados ao território de São Paulo. A gente já se manifestou na DPF 1212 também nesse sentido. E, Ótimo. se eu não me engano, os nossos documentos eles prevêem a necessidade de que a concessionária faça com que isso aconteça. No edital eu não identifiquei, mas pode ser que em alguns dos anexos tenha, de fato, previsão de tecnologia, de geofencing, que no edital não vai estar mesmo. No edital Perfeito. é puramente para participação. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Estela. A gente está à disposição em caso de outras perguntas. André, Chegou pela ordem, André. Peraí que, João, só vou ler a pergunta que chegou antes da sua e eu já abro para Tá, você, tá. pode ser? Só um Ok. instante. O Magno Souza pergunta: a previsão da legislação federal é que a modalidade de apostas de cota fixa seja explorada em ambiente concorrencial e o edital prevê que seja operador único. Existe a possibilidade de judicialização? Olá, Magno. Nós entendemos que a concorrência ela já existe. Existem operadores já autorizados pela União, ela já existe na prática. Então, o ambiente concorrencial já existe com outros entes federativos, entendemos que isso está atendido. E se existe a possibilidade de judicialização, eu espero que não, Magno, mas eu, infelizmente, não controlo o judiciário. Então, eu espero que não tenhamos que enfrentar nenhuma contestação judicial, mas, se ocorrer, nós certamente temos bastante fundamento para defender as linhas que nós seguimos. Obrigado, Estela. Seguindo, João de Oliveira, por favor, fica à vontade. Eu acho que, João, seu microfone está fechado. Pronto, desculpa. Primeiramente, obrigado, parabéns a todos. Eu gostaria de salientar que vocês utilizaram, a nível comparativo, a questão da própria concessão da loteria do Estado, colocando aqui especificamente do Estado de São Paulo. Então, a gente tem aí uma perspectiva aí de outorga variável de 27,2 mais 1% de taxa de fiscalização, correto? Em torno de 28,2. A gente viu, e a gente que acompanhou de perto a concessão do Estado,
a gente viu que teve pouca concorrência, bem como o valor do Estado, no caso no Estado de São Paulo, 35%. Nós estamos quase a esse percentual. O operador municipal, nesse sentido, ele vai ter como concorrência o Top Estado, como concorrente dele nessa questão da loteria de prognóstico, bem como a União. Isso não inviabiliza esse projeto, esse percentual tão alto? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, vocês limitaram o número de lojas físicas para 4.300 e poucas. A gente aguardava até um pouco mais pela dimensão da cidade de São Paulo, quase 12 milhões de habitantes, fora a questão metropolitana, e também uma questão de geração de emprego e renda, porque se você tiver mais pontos de vendas, você tem maior número de agregar trabalhadores e gerar renda para esses trabalhadores, né? Então, nós estamos falando de geração de emprego e renda. Então, esses dois pontos, eu acho pontos importantes, que a gente verificou, como a gente acompanhou na Loteria do Estado, a gente viu aí que até aquele que ganhou a licitação, ele desistiu por conta disso, e nós estamos chegando muito perto, muito diferente do que é aplicado em outros estados, por exemplo, em relação a percentual. Eu acho que isso inviabiliza, ou pelo menos deixa muito restrito o número de participantes, né? E eu acho que isso não é bom para a cidade e não é bom para aquilo que se quer com o objetivo da loteria municipal. Bom, João, eu agradeço a sua contribuição. Os moldes do projeto que nós colocamos foi uma diretriz do prefeito. Então, agora é o momento de ouvir o mercado. Então, faça a formalização da sua contribuição. Se vai ser exitoso ou não o projeto, nós só saberemos lá na frente. Então, esse é o momento, de fato, de ouvir o mercado e a posição de cada um deles. Com relação aos pontos de venda, é um modelo diferencial. Para que nós façamos estimativas, a gente precisa partir de algum número, e esse é o número que nós consideramos, mas não é um limitador. Além disso, é bom lembrar que isso não pode ser explorado na região metropolitana da cidade, somente no território de São Paulo. Então, são 4.340 dentro da cidade de São Paulo. Obrigado, João. Obrigado, Stella. Seguindo Obrigado. com as perguntas, a gente tem uma pergunta do Edson Ferreira. Ele pergunta se existe a possibilidade de usar a estrutura da rede lotérica física existente através de algum convênio com a Caixa Econômica Federal. Isso é uma decisão negocial da concessionária. Se ela firmar uma parceria com a Caixa Econômica, pode. Obrigado, Stella. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Luiz Vilegas. Ele pergunta se existe um estudo de mercado que permite estimar as receitas e a quantificação do valor da concessão. Bom, nós temos alguns benchmarks e, além disso, esse projeto que vocês estão vendo agora foi precedido de um PMI, de um procedimento de manifestação de interesse, no qual nós recebemos alguns estudos de alguns interessados, inclusive quanto à estimativa de receitas e a quantificação do valor da concessão, ou a definição do modelo econômico referencial. Então, sim, existem alguns estudos recebidos pelo PMI e benchmark. Obrigado, Stella. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Flávio Maciel. Ele diz: o item 11.1.3 diz obriga o concessionário a explorar todas as modalidades lotéricas. Isso não se caracteriza como... Vou ler de novo porque eu me embananei aqui. O item 11.1.3 diz obriga o concessionário a explorar todas as modalidades lotéricas. Isso não se caracteriza como renúncia de receita, uma vez que existem mercados para todas as loterias? Não, Flávio, eu não acho que caracteriza-se como renúncia de receita. Renúncia de receita é um conceito tributário, né? Ele diz respeito ao poder público cobrar ou não impostos, enfim, quando ele precisa, é obrigado a cobrar alguma coisa. Nós aqui poderíamos ter optado por só algumas das modalidades. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo mesmo, esse edital que o João falou, ele optou deixar as apostas de cota fixa fora do projeto. É uma decisão discricionária do poder público. Nós optamos por incluir todas, sem que ele seja obrigado. Ele pode visualizar onde ele tem
maior capacidade de gerar receita, e no final é isso que importa para a gente. Obrigado, Stella. Seguindo, a gente tem uma pergunta do José Silveira. Ele pergunta se a SP Parcerias tem disponibilidade para estruturar projetos de loterias de outros municípios. José, nós estamos sempre à disposição para apoiar outros municípios. A São Paulo Parcerias presta serviços para outros municípios, muito embora nós sejamos uma empresa estatal vinculada ao município, só tem que pedir com jeitinho. Então, nós estamos à disposição para apoiar os municípios e fique à vontade para entrar em contato. Obrigado, Stella. Por enquanto, a gente não tem nenhuma. Acabou de chegar uma pergunta do Luiz Castro. Ele diz: o plano de negócio referencial tem menos modalidades do que são realmente possíveis de ser operadas? Não, entendo que o plano de negócio referencial considerou todas as modalidades. Obrigado, Luiz. Obrigado, Stella. O André levantou a mão. André, se você quiser abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente, fica à vontade. Boa tarde, parabéns pelo evento. Eu queria retomar alguns pontos já abordados, mas sob uma outra perspectiva. Primeiro, o seguinte: por que a decisão de que o operador não explore todas as modalidades? A segunda pergunta é: não foi comentado aqui, mas aparentemente ele não tem o compromisso de instalar pontos físicos. Até onde eu entendi é isso, me confirme. E, por fim, ao estipular a outorga variável em 27,2%, me parece que fica, à luz de outros estudos, a gente percebe que praticamente isso levaria a uma atuação exclusivamente virtual, porque quando você tem credenciados físicos, você tem a remuneração desses pontos lotéricos, vamos falar assim. Então, são três elementos. Então, o valor da outorga, a não necessidade de uma rede física que gera empregos, todos nós sabemos, e a opção, e aí eu faço uma abordagem com relação à questão de que no governo de São Paulo ele optou por não incluir uma modalidade na licitação, mas aqui nós sabemos que o concessionário será o único autorizado a explorar qualquer uma das modalidades, tendo a opção de escolher apenas uma. Então, digamos que alguém escolha uma única modalidade, não estabeleça uma rede física e que com os 27,2% consiga viabilizar no virtual. Então, isso praticamente exclui a operação física, esses três elementos associados. Eu queria ouvir a consideração dos senhores, o que levou a essas decisões. E queria fazer só uma observação relativa à apresentação. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu li do material disponível, as receitas acessórias não entrariam nos 27,2%. Eu acho que eles teriam 10% sobre a receita bruta. Posso estar enganado, mas é a minha lembrança. Mas isso é até nem é o mais importante. O que importa é entender o que levou a vocês decidirem por não exigir uma rede física e que o explorador possa escolher apenas uma modalidade. Olá, André. Obrigada pela pergunta. Eu acho que talvez haja um mal-entendido. O operador não é obrigado a escolher apenas uma modalidade. Ele pode explorar uma, duas, três, até todas. Perdão, ele pode escolher apenas uma modalidade. Não é que ele é obrigado. Ele pode ficar... Se ele quiser. Se for de sua conveniência, se for de sua conveniência, é uma hipótese. Se for da conveniência do operador, eles podem explorar uma única modalidade exclusivamente no meio virtual. Então, e aí, voltando ao que o Flávio falou, consequentemente, não haveria uma rede física, várias modalidades deixariam de ser exploradas. Nós sabemos que as modalidades são complementares, e aí eu queria só entender o porquê dessa decisão, considerando que na maioria das vezes, na maioria de outros tanto estudos quanto implementações, são exigidos
todas as modalidades e alguma rede física, o tamanho, o formato a discutir. Mas o que levou vocês a tomarem esse caminho diferente? A gente, veja, esse projeto ele tem um caráter arrecadatório. Então, o que nos interessa é obter de maneira segura a maior receita possível. Então, no nosso ver, não faz sentido obrigar o concessionário a explorar modalidades que talvez não sejam interessantes dentro da lógica de negócio dele. Então, dentro do modelo negocial do concessionário, ele entende aquilo que faz ou não sentido. Obviamente, pelo menos um ele precisa explorar. Com relação ao ponto de venda físico, a gente não previu porque a gente também não entende que deva ser obrigatório. Se o concessionário quiser ter pontos de venda físico próprios, ele pode. Isso está previsto no edital. Só não é uma obrigação. Novamente, aqui a gente entende que o ponto de venda físico só aumenta o CAPEX desse projeto, que não nos parece algo interessante. Então, nós focamos muito mais em poder explorar. Então, sim, ele poderia explorar apenas uma de maneira virtual, isso não nos parece nenhum problema, e por isso que fizer sentido, e desde que ele atenda todos os requisitos previstos no edital. Posso adicionar uma questão em relação a isso? Pode, André. Só vou pedir para você limitar a 2 minutos a contribuição para a gente seguir com a audiência, mas pode sim. Sempre, e pode ficar tranquilo que se aparecer uma pergunta eu paro em menos de 2. Veja bem, o projeto foi modelado considerando uma rede física em seus cursos, ele foi modelado considerando as várias modalidades. Então, eu assumo que quando você explora só uma modalidade, você não está absorvendo o público uma demanda de uma segunda, terceira ou quarta modalidade. Então, é nesse sentido que eu reforço a questão de que, ao concessionário escolher uma única modalidade, as outras não ficariam, o potencial de faturamento das outras modalidades não ficaria perdido, vamos dizer assim? Não é a nossa visão, André, mas de qualquer maneira você está absolutamente. Você pode fazer essa contribuição por escrito. Obrigado, André. Obrigado, Estela. Seguindo com as perguntas, a gente tem uma do Edson Ferreira. Ele diz: ao permitir o credenciamento de estabelecimentos comerciais não lotéricos para a venda de produtos lotéricos, não dificulta o controle e fiscalização da atividade? Não, nosso entendimento é que o credenciamento de pontos de venda físico é algo bastante comum em serviços lotéricos mundo afora, isso acontece normalmente. Os requisitos estão dados, o mais importante ali, com certeza, é o sistema. Então, é como dizer que tem um monte de ponto de venda físico, o virtual também seria mais difícil de fiscalizar. Não, não se trata disso. A gente vai ter o controle sobre todo o sistema. Há aí um ônus de fiscalização enviado especificamente para que a Regula tenha estrutura para fazer isso. Então, não entendo que o credenciamento ele prejudica a fiscalização do projeto. Obrigado, Estela. Seguindo, André, a gente tem pela ordem. a gente tem um comentário do Gabriel, que faz referência à pergunta do André. Ele diz: talvez a solução seja prever que, no caso, o concessionário selecionado opte por não explorar determinadas modalidades, elas serão futuramente licitadas para outros players. E aí, Gabriel, acho que é interessante fazer essa contribuição por escrito, via e-mail oficial que está no chat, para que a gente possa se debruçar sobre ela. Seguindo, João, fica à vontade. Obrigado. Gostaria de perguntar para a Estela sobre essa questão da fixação da outorga mínima, em torno de 251 milhões. Eu vou levar novamente o exemplo aqui da concessão pública do Estado de São Paulo. Tivemos um valor extremamente elevado, que não foi cumprido pela concessionária, a princípio vencedora do certame. Esse número ele foi tirado dos estudos da PMI, e esse valor elevado ele não inibe a competitividade, ou seja, o maior número de participantes?
Não, entendo que não. Esse número, esse valor de outorga variável foi o que nós chegamos para o valor presente líquido do projeto chegar a zero. Não é outorga variável, é no caso da outorga mínima, fixa para a participação, de 251 milhões. Então, é isso. É isso. O projeto deu 250 milhões para que o valor presente líquido seja zero. Então, é a conjunção da outorga variável com a outorga fixa mínima. Quanto ao porte, nós estamos falando da maior cidade do Brasil. Então, sim, nós esperamos que o operador que apareça tenha, de fato, capacidade financeira para que ele possa pagar os prêmios pontualmente, para que ele possa manter a conta garantidora que nós previmos. Então, sim, nós não queremos pequenos operadores lotéricos, nós queremos operadores lotéricos, só um minutinho, João. Tá. Nós queremos operadores lotéricos com qualificação técnica robusta e com capacidade financeira robusta. Mas esse valor fixo de outorga para participação mínima, você não acha que isso inibe a questão da competitividade de outros operadores, que também são grandes operadores? Não, João, eu não acho. Você, obviamente, pode fazer essa contribuição no âmbito da consulta pública. Ok. Obrigado. Obrigado, Stella. Obrigado, João. Por enquanto não temos novas perguntas. Eu sugiro a gente esperar 1 ou 2 minutos para ver se elas surjam. Senão, a gente pode caminhar para o fim da audiência. Chegou uma pergunta do Flávio Maciel. Ele gostaria de entender um pouco melhor o item 16.4.1. Esse item não limita o apostador de retirar os créditos por ele depositados. Talvez a gente possa. A gente vai ter que abrir aqui para ver, Flávio. A gente vai esperar peço um Eu não minutinho. entendi exatamente qual que é a pergunta. Ele quer entender um pouco melhor o quê? Não sei. Talvez esse seja um bom tipo de pergunta para mandar por escrito. A gente pode refletir um pouco sobre o item e poder dar uma resposta mais robusta. Sim, e eu vou ler aqui o e-mail para envio de contribuições, é sgmparcerias, tudo junto, @prefeitura.sp.gov.br. A partir dessas contribuições recebidas no e-mail, a gente consegue se debruçar sobre todas as contribuições, entender todos os pontos e devolver de uma maneira clara e de fácil compreensão para todos, né? E fica aberto a todos interessados ao edital. A gente tem uma pergunta do Ricardo, sobre a contratação do verificador independente a cargo da concessionária. Alguma possibilidade de conflito de interesse? Obrigada, Ricardo, pela pergunta. Eu peço a gentileza que você leia. Nós temos um anexo específico, acredito que esteja no sistema de mensuração de desempenho, com todos os requisitos para a contratação do verificador independente, né? O poder público tem poder de veto, existe um processo seletivo simplificado para impedir esse conflito de interesse, a obrigação de trocar o verificador a cada período, se não me engano, 5 anos. Então, há uma série de requisitos que eu peço a gentileza que você consulte esse anexo do edital. A gente teve uma pergunta do Caio, pedindo para colocar o e-mail no chat. A Maria Clara aqui da São Paulo Negócio já colocou. Eu vou pedir para ela colocar também o link para acesso aos documentos, incluindo esse anexo que a Stella acabou de mencionar. Por enquanto, nós não temos novas perguntas. Acho que a gente pode esperar mais um minutinho e, se realmente não tivermos, a gente caminha para o encerramento da audiência. Temos uma pergunta do Edson. Quem ficará responsável pela fiscalização dos pontos físicos credenciados? Foi avaliado o risco de surgir produtos lotéricos cinzas na comercialização física? SP Regula é o poder regulador responsável pela fiscalização do projeto como um todo, inclusive dos eventuais pontos de venda físicos, serão terminais que deverão atender a todas as certificações previstas no contrato e etc. Nós
obviamente, a concessionária, se ela vender produtos lotéricos fora das especificações previstas no contrato, ela será penalizada e esse produto cinza é descontinuado. Obviamente, a prefeitura, o poder público em geral, até hoje não teve a possibilidade de acabar com o mercado cinza. Nossa ideia é que este projeto tem a capacidade de diminuir consideravelmente esse mercado não regulado. Obrigado, Stella. Obrigado, Edson. A gente tem uma pergunta do Caio. No caso de julgamento procedente da ADPF 1212, com reconhecimento de inconstitucionalidade sobre a exploração das loterias por municípios, qual será o tratamento indenizatório dado à eventual extinção antecipada do contrato? Haverá equiparação com a hipótese de encampação? André, você travou para mim, não sei se vocês estão me vendo. Eu vou reler a pergunta, então, Estela. Você está me escutando agora? Estela, você me escuta agora? Agora eu escuto. Eu vou reler a pergunta, então, do Caio. No caso de julgamento procedente da ADPF 1212, com reconhecimento de inconstitucionalidade sobre a exploração das loterias por municípios, qual será o tratamento indenizatório dado à eventual extinção antecipada do contrato? Haverá equiparação com a hipótese de encampação? Existe uma alocação de risco específica, a gente trouxe isso na apresentação que vai ser feita amanhã pelo Roadshow, contrato. Não é equiparada à encampação. Obrigado, Estela. Obrigado, Caio. Acho que então eu vou fazer a última chamada para perguntas. Se alguém ainda tiver qualquer questão, por favor, se manifeste, pois senão a gente caminha para o encerramento da audiência. Lembrando que a audiência vai ficar disponível no YouTube da São Paulo Negócios, caso alguém tenha alguma dúvida e precise rever, e todos os documentos estão disponíveis no site da Secretaria de Governo Municipal, que foi colocado aqui no chat. Bom, aparentemente, não temos novas perguntas. Vou passar a palavra rapidamente para o Pedro, coordenador de desestatização da Secretaria de Governo, para uma fala de encerramento. Pedro, por favor. Obrigado, André. Em nome da Secretaria de Governo, a gente vem aqui agradecer, né, a participação de todos, né, as contribuições aqui foram muito bem recebidas, bem-vindas. Reitero aquilo que o André e a própria Estela fizeram durante toda a audiência, a importância de registrar isso por escrito, trazer para a gente até o término da nossa consulta pública. Tem data prevista para o dia 28/7. Agradecer a São Paulo Parcerias, né, na figura da Estela e equipe, André também, representando aqui a SP Negócios. Foi um prazer aqui participar dessa audiência, gente. Obrigado. Estela, se você quiser fazer uma fala de encerramento também, por favor. Não, agradeço a todos pelas contribuições, reitero o pedido de que sejam formalizadas e nos vemos amanhã no Roadshow. Pessoal, muito obrigado pela presença e participação de todos. Uma excelente tarde para todo mundo.